também, que a palavra de Deus possa ser dirigida aos nossos corações, que fale poderosamente a todos nós. Vamos colocar em pé, vamos buscar a presença de Deus em oração, pedindo que Ele possa transmitir a nós a palavra e o recado dEle aos nossos corações. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de juntos nos reunir aqui para louvar o Teu nome. Ó Deus, com certeza o nosso coração se alegra por poder estar na Tua casa, na Tua presença e na companhia dos nossos irmãos. Isso é muito importante para nós. Que a nossa fé seja alimentada, que a nossa maturidade espiritual cresça, que o nosso relacionamento com o Senhor e também com os nossos irmãos seja desenvolvido. E assim, ó Deus, possamos sair daqui hoje desfrutando desta comunhão preciosa e, sobretudo, preparados para viver o Evangelho da graça de Deus nas nossas vidas. Fica com cada parte deste culto, ministrando aos nossos corações, nos ensinando da verdade do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus em Josué, capítulo 1, versos 1 a 9. Josué 1, de 1 a 9. Josué 1, de 1 a 9. Diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto até o Líbano, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Vamos juntos ler os versos 8 e 9. Vamos juntos, 8 e 9? Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Que promessa maravilhosa que Deus fez ao seu povo no passado. E Deus tem renovado essas promessas dia a dia, e podemos experimentar esta bênção da companhia de Deus na nossa vida. Vamos cantar o hino 113, Jesus, o nosso bom amigo, o nosso grande amigo. Hino 113, achei um bom amigo, que é Jesus, o Salvador. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido,
Consolador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará. Ser fiel e obediente aqui viver. Está sempre a meu lado e me protegerá. Até quando face a face o possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. De celebrar o nome do Senhor, de nos reunirmos, embora de uma forma parcial, mas estarmos juntos como povo e família de Deus, ou mesmo à distância, cultuando o Deus maravilhoso a quem servimos, a quem adoramos, e somos gratos por este momento. Eu queria pedir para que o Gustavo viesse à frente, tem um microfone aqui, e ele faça uma oração por nós neste momento. Vamos orar? Nosso irmão Gustavo, por favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, obrigado por mais um dia de vida, ó Pai. Obrigado, Pai, por nos trazer à Tua casa, ó Pai, com saúde, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Deus. Te agradeço, ó Pai, por cada um aqui presente, ó Pai. Te agradeço por este momento que o Senhor separou para nós, ó Pai. Sabemos da dificuldade que temos enfrentado, ó Pai. Todos os problemas que temos tido, ó Pai, com essa pandemia, com essa quarentena, ó Pai. Mas graças ao Senhor estamos aqui, o Senhor nos proporcionou esse momento de estar na Tua casa, ó Pai. O Senhor tem nos dado a oportunidade de louvar e engrandecer o Teu santo nome, tem nos dado tempo, ó Pai, para passar com o Senhor. E eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Peço que o Senhor continue nos sustentando, ó Pai, nos guardando de todo mal. Que o Senhor venha nos livrar, ó Pai, nos curar dessas doenças, ó Deus. Ser com os Teus filhos, ó Pai. Aqueles que estão doentes, ó Pai. Que o Senhor venha trazer cura, ó Pai. Que o Senhor venha confortar o coração dos familiares, ó Pai. Que o Senhor venha trazer realmente conforto a todos os Teus filhos, ó Pai. E eu Te peço que o Senhor venha estar guardando, ó Pai, cada um aqui presente, que possamos louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Pai, e possamos estar preservados, ó Pai, em saúde, ó Pai. Que o Senhor possa proporcionar cada dia mais momentos com o Senhor, ó Pai, e que logo as coisas possam voltar ao normal, ó Pai, possamos nos reunir como igreja num total, ó Pai, sem mais ter que dividir os cultos, ó Pai, dividir
em poucos membros, ó Pai, mas que possamos estar todos aqui, ó Pai, enchendo a Tua casa, ó Pai, em louvor e adoração ao Senhor, ó Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós ficamos durante esses 3 meses sem nos reunir. Domingo passado retomamos e tivemos a oportunidade de prestar culto ao Senhor de forma comunitária. E como eu tenho dito, tenho enfatizado, isso tem trazido bastante alegria para a gente podermos estar juntos novamente. Mas durante esse período estudamos a palavra. Fomos estudando, lendo, trazendo mensagens. Você pôde acompanhar nas quartas, no domingo, né, as mensagens que foram transmitidas. Mas eu creio que faltou bastante a gente cantar, né? Então eu tenho dado bastante preferência aqui para a gente cantar. Então nós vamos cantar mais um hino, vamos louvar ao Senhor, hino de número 351. Louvamos a Deus pela palavra de Deus, que é viva e eficaz, e oramos para que Deus agora transmita a nós a palavra do Senhor. Nós vamos fazer deste canto a nossa oração, para que Deus possa falar a sua mensagem de forma poderosa a nós. E no 351, vamos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor, fazendo esta oração, para que a palavra santa de Deus, essas belas palavras de vida, possam tocar no nosso coração. Vamos louvar? Ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima, que alegres são, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há, belas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu te chama, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, belas palavras de vida, quer salvar todo pecador, belas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Juízes capítulo 6. Livro de Juízes capítulo 6. A partir do verso 1, Juízes 6, a partir do verso 1, diz assim o texto: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas,
as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu sou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Até o verso 16. Vamos orar? Pai, mais uma vez pedimos a instrução do Teu Espírito Santo para falar aos nossos corações, não apenas para entendermos a verdade da palavra, mas para sermos desafiados a viver os Teus ensinos no nosso dia a dia, para a honra e glória do Teu nome. Em Cristo oramos. Amém, Senhor Deus. Vamos assentar? Suponha que você tenha um sítio e plantasse nesse sítio frutas e hortaliças. E cuidasse deste pomar, destas frutas, hortaliças, e regasse, e aparasse, e adubasse, e cuidasse direitinho. E quando chegasse próximo à época da colheita, quando você iria usufruir do fruto do seu trabalho, o vizinho do sítio do seu vizinho, o vizinho que mora no sítio do lado, invadisse a sua propriedade, roubasse toda a sua plantação e não deixasse você com nada para comer durante o ano inteiro. Como você se sentiria? Qual seria a sua reação diante de uma situação dessa? Pois bem, Israel vinha passando por isso há 7 anos. O verso 1 termina falando sobre isso. Por 7 anos, Israel vinha sofrendo nas mãos dos midianitas. Isso fazia com que Israel tomasse 2 posturas. A primeira é que eles, principalmente próximo à época da colheita, para a preservação da vida, porque diz que os midianitas eram mais bem armados e mais numerosos do que o povo de Israel. Então, para a preservação da própria vida, próximo da época da colheita, quando era a época do bem bom, quando o povo ia trabalhar, receber do seu trabalho e guardar para sua família durante o ano, o povo de Israel se escondia nas montanhas, fazendo buracos, cavernas nas montanhas, e ali eram as suas fortificações, como diz o verso de número 2. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram isso para si por
por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Então, a primeira coisa que Israel tomou como postura é fugir. Eles se esconderam nas montanhas para a preservação da própria vida. Segunda atitude que Israel tomou foi tentar, ao máximo, aproveitar um pouco do trabalho da sua colheita. Então, eles se escondiam e ali nessas cavernas, nesses lugares escondidos, eles improvisavam algum tipo de situação e circunstância em que lhes pudesse ser favorável. O texto diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Então, se você lembra um pouquinho da história bíblica, lagar era um lugar onde se pisava em uvas. Um lugar pequeno, jogava ali as uvas, né, um tanque pequeno, jogava as uvas e eles iam pisando e o caldo saía por um buraco e ali eles pegavam o suco da uva, faziam o vinho, então eles aproveitavam. Era um espaço muito pequeno para malhar o trigo, para preparar o trigo para a colheita. Então eles faziam escondidos em lugares impróprios para que pudesse aproveitar um pouquinho daquilo que eles plantavam para a subsistência deles. Então eles iam dando um jeitinho ao longo desses 7 anos, para poder comer um pouco durante o ano. Quando Gideão diz, se justificando diante de Deus, eu sou da tribo de Manassés, e eu sou da família mais pobre, ele estava exatamente se referindo a isso. Nós não temos nem o que comer, estamos passando dificuldade, e eu não vejo razões para o Senhor me escolher para liberar ou para liderar Israel numa libertação. Então ele se referia exatamente a isso. Mas este ano seria diferente. O 8º ano seria diferente. Diz a palavra no final do verso 6 que o povo começou a clamar ao Senhor. E no verso 7, o povo clamou a Deus e Deus enviou um profeta. Este profeta lembrou da história de Deus no passado, quando eles eram escravos no Egito, e Deus disse, eu libertei vocês de lá, e eu salvei vocês da opressão, e eu sou o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, e eu vou fazer a mesma coisa com vocês. E Deus não apenas enviou um profeta, que trouxe uma palavra de ânimo e de exortação, de lembrança, mas Deus também enviou o anjo do Senhor, verso 11, e disse o anjo do Senhor a Gideão, para de reclamar, para de murmurar, vai nessa tua força e livra Israel. Esse ano seria diferente. Israel não precisaria mais se esconder nas montanhas. Israel não precisaria mais ficar atrás de cavernas ou em lugares escondidos, em lugares impróprios, tentando salvar um pouco da sua plantação para que eles pudessem ser sustentados durante o ano. Nesse texto, nós vamos estudar uma das dúvidas de Gideão. Na verdade, quando Deus chama Gideão, ele quer ensinar algumas lições, ele quer tratar de Gideão, ou com Gideão, algumas coisas. E nesse texto do capítulo 6, Gideão faz 4 grandes perguntas. Nós vamos só responder uma delas hoje. A primeira pergunta que Gideão faz, ou a primeira grande dúvida de Gideão, está no verso de número 13, que é bem conhecido e bem propício para nós. Gideão diz assim, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Se o Senhor é conosco, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Se o Senhor é conosco, por que nós temos que nos esconder nas cavernas? Se o Senhor é conosco, por que os nossos inimigos roubam a nossa comida? Se o Senhor é conosco, por que o Senhor deixa os nossos inimigos pisarem nas nossas costas e nos oprimirem? Se o Senhor é conosco, porque o Senhor permite o sofrimento sobre a nossa vida? Se o Senhor é conosco, porque esse monte de tragédia vem acontecendo ao longo destes anos? Se o Senhor é conosco, porque o Senhor não nos livra das mãos dos midianitas e da opressão que nós sofremos? Quantas vezes nós já não ouvimos, ou quem sabe já fizemos essas perguntas também? Se o Senhor é comigo, por que está acontecendo isso comigo? Porque essa dificuldade na minha casa, na minha família. Se o Senhor é comigo, porque eu não consigo emprego. Se o Senhor é comigo, por que a saúde não recupera da saúde? Se o Senhor é comigo, por que eu não consigo resolver esse problema que está me tirando o sono? Quantas vezes
Nós não questionamos a Deus a respeito desta situação. E Gideão pergunta para Deus, para o anjo de Deus, para o próprio Senhor, e ele diz: se o Senhor é comigo, porque essas coisas estão acontecendo. Então Deus vai trabalhar com Gideão. E é uma pergunta interessante. E aqui cá entre nós, longe de estarmos aqui no lugar de Gideão, mas eu se fosse Gideão, eu diria assim: se o Senhor está ouvindo o nosso clamor e vai nos libertar, não precisa de mim, não precisa de ninguém. Por que o Senhor não mata os inimigos? Por que o Senhor precisa levantar um libertador para guerrear, para lutar, para defender? Não. Se o Senhor diz que vai nos livrar e vai nos ajudar, como ajudou o povo no Egito no passado, Senhor, acaba com os nossos inimigos. Não precisa me escolher, não precisa me levantar. O Senhor não precisa de ninguém, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Estala o dedo, bate o pé, ruja como um leão, lance a sua voz como um trovão que faz estremecer toda a terra. O Senhor não precisa de mim. É a maneira como Gideão tenta se defender ou fugir, esvair da situação. Então, ao responder a esta pergunta, Deus vai trabalhando a vida de Gideão, e eu quero que a gente reflita em algumas ideias de como Deus vai trabalhar a vida de Gideão e responder a esta pergunta: se o Senhor é comigo, por que está acontecendo tudo isso? Primeiro, Deus é justo e nada acontece sem a sua permissão. Deus é justo e nada acontece sem a sua permissão. Nota como termina a história no capítulo 5, verso 31, na história de Débora e Baraque. Diz assim, capítulo 5, verso 31, lá no finalzinho, a última frase: e a terra ficou em paz 40 anos. Ou seja, Deus abençoou aquela situação pela mão dos seus servos. Israel pôde experimentar a paz de Deus, e a paz no sentido de conflitos, de ausência de conflitos, por 40 anos. Mas olha como começa o capítulo 6, verso 1. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Veja como Israel responde à ação de Deus, de socorro, de ajuda, de paz. O que Israel faz? Agradece, louva, glorifica a Deus, se mantém fiel e obediente ao Senhor, cumpridor zeloso da lei, dos mandamentos que Deus havia dado a Moisés e a todo o povo? Não. Diz a palavra: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Portanto, a primeira pergunta, na verdade, é mais do que respondida com este argumento: por que, Senhor, nos sobreveio tudo isso se o Senhor é conosco? A culpa não é de Deus. Deus é justo. O povo havia abandonado. Deus não pode ser culpado. Vamos colocar aqui a situação. Deus não pode ser culpado porque uma pessoa bebeu a vida inteira e morreu de cirrose, e no túmulo, no velório deles, os amigos diziam que ele era um homem bom. Já viu isso? O cara bebeu a vida inteira, morreu de cirrose, e aí os amigos: nossa, ele era um homem bom. Então Deus é injusto porque ele era um homem bom e morreu? Não, ele procurou o mal, ele fez o mal. A razão do sofrimento de Israel não estava em Deus, como a razão do sofrimento nosso, em qualquer época, em qualquer história, de qualquer povo, está no pecado, desde Adão até agora, nunca está em Deus. Deus nunca é culpado de nada, a culpa é sempre nossa. A realidade do sofrimento era fruto da consequência de uma vida desastrosa, de desobediência a Deus e de afastamento da ordem e do mandamento do Senhor. Com relação à justiça e graça, Warren Wiersbe diz o seguinte: o castigo é prova do ódio de Deus pelo pecado e do seu amor pelo seu povo. Não podemos imaginar um Deus santo que queira algo menos do que o melhor para os seus filhos. E o melhor que ele quer dar aos seus filhos é o caráter de Cristo Jesus. A obediência nos dá um caráter santo, como o de Cristo. A desobediência e o pecado
destroem este caráter e esta imagem. E Deus não pode ficar de braços cruzados ao ver os seus filhos se destruírem. O objetivo do castigo é fazer com que os filhos de Deus queiram ouvir a palavra do Senhor e serem iguais a Jesus Cristo. Você imagina um pai que tem que repreender o seu filho a quem ama. E ao repreender o seu filho, algum castigo, algumas palmadas, ele vai imediatamente ensinar e dizer o motivo pelo qual ele está repreendendo os seus filhos, ou seu filho. E vai dizer para ele o objetivo do ensino e da palavra que ele quer que ele aprenda. Assim Deus, ao disciplinar o seu povo, não visa o castigo em si, mas visa aprimorar em nós o caráter de Cristo Jesus. É bem conhecido de todos nós, Deus está muito mais preocupado com a nossa santificação do que com o nosso bem-estar. Ele quer nos ver cada vez mais parecidos com Jesus. Deus fala com seus filhos, seja por meio da amorosa palavra de Deus, ou por meio da mão pesada do seu juízo. Se nós não dermos ouvidos à primeira, a mão amorosa de Deus, certamente a segunda nos alcançará. Porque Ele quer o melhor para nós. Vale lembrar que os cativeiros futuros de Israel, de Judá, também são consequência da desobediência, do afastamento de Deus, da imoralidade, da idolatria e do pecado que toma conta do povo. Em especial, falando de Judá, o reino do sul, o livro de Lamentações de Jeremias, Jeremias que viveu exatamente essa época, experimentou a invasão de Nabucodonosor, ele coloca em Lamentações capítulo 1, verso 18, justo é o Senhor, pois eu me rebelei contra a sua palavra, ouvi todos os povos e vede a minha dor. Então, ao responder num primeiro argumento para Gideão, se o Senhor é conosco, porque nos sobreveio toda essa tragédia e tudo isso tem acontecido, a primeira resposta que Deus dá é que Ele é um Deus justo. E o que eles vinham passando era consequência desastrosa do pecado e do afastamento de Deus. A segunda resposta que Deus dá é que a visão limitada do homem não permite compreender a totalidade da vontade de Deus. Nós temos uma visão limitada dos fatos, da história, nós não conseguimos entender qual é o plano e a vontade de Deus de uma forma completa e total. O exemplo que você conhece bem é de uma tapeçaria, de um bordado, de uma tela. Se olhado pelo avesso, você não tem a noção exata do desenho que está formando. Há um emaranhado de nós, de linhas, e você não consegue identificar exatamente. Mas quando você olha do lado certo, o desenho está todo completo, perfeito, cada linha no seu lugar, cada cor no seu lugar, tudo bem compreensível, bem entendível. Portanto, nós olhamos a vida do lado inverso, do avesso da tapeçaria. Nós não conseguimos enxergar a obra por completo, nós não conseguimos entender o que Deus está fazendo. A obra de Deus ainda não está completa, não está terminada. Se Israel vinha passando por aquele momento difícil, Deus tinha um plano e tinha um propósito. Você quer ver na história do povo de Deus, de Velho a Novo Testamento, alguns exemplos nesse sentido? Deus permitiu que o povo caminhasse no deserto por 40 anos, e o povo achava que Deus era mau, que a culpa era de Moisés, que tinha feito um acordo com o faraó de ter trazido o povo para o deserto, porque não tinha túmulo lá no Egito, e eles morreriam no deserto, ficariam no deserto. Deus é mau. E eles não entendiam, conforme Deuteronômio capítulo 8, verso 2, que Deus estava provando para saber se de fato o povo era humilde e obediente à palavra de Deus. Nós não conhecemos e não entendemos todos os planos de Deus. Você quer um outro exemplo? Jó não entendia o seu sofrimento e se considerava justo diante de Deus. Até que no final ele pôde compreender o quão Deus era maravilhoso e o quão distante ele estava de Deus. E ele pôde dizer, eu hoje tenho uma experiência real que eu nunca tive antes com o meu Criador. Jó não compreendia completamente todos os planos de Deus, como nós não entendemos.
Filipe estava em pleno avivamento em Samaria, sendo usado por Deus na pregação da palavra, e algo extraordinário estava acontecendo na cidade. As pessoas estavam se convertendo, a cidade inteira estava passando por uma transformação, e Deus o tira de Samaria e leva para o deserto, para falar para um eunuco solitário da palavra de Deus, para que Deus tocasse no coração daquele homem. Nós não entendemos o que Deus quer fazer, nos tirar da cidade, do povoado, nos tirar do meio de um avivamento, de um culto gostoso, e nos colocar lá no deserto para falar para alguém solitário. Nós não compreendemos quais são os planos de Deus. Paulo tomou a decisão na viagem missionária de ir para Bitínia, mas o Espírito Santo disse: não, você vai para Trode. Paulo não entendia toda a vontade de Deus, ele não compreendia totalmente quais eram os planos de Deus para a sua vida. Nós não conseguimos entender como o Espírito Santo pega Jesus, o Filho de Deus, e leva para o deserto para ser tentado pelo diabo. Nós não compreendemos os planos de Deus. Gideão achava que Deus havia abandonado Israel. Gideão achava que Deus havia agido no passado. Ele questiona, versos 16, 17, 15, 16, ele diz assim: onde está o Senhor que fez tantas maravilhas no passado? O Senhor não está fazendo mais hoje. Ele não estava compreendendo os planos e a vontade de Deus de forma completa. Os caminhos de Deus são mais elevados do que o nosso. Os caminhos de Deus são superiores ao nosso. Podemos crer nisso com toda certeza. Deus é um Deus maravilhoso. Terceira lição que nós podemos tirar desse texto, muito especial para nós, é que Deus tem um plano. Deus tem caminhos diferentes dos nossos caminhos. Deus tem caminhos diferentes dos nossos. Isaías 55, versos 7 a 9, nós lemos assim: deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Era exatamente isso que Deus queria que Israel fizesse. Que Israel se arrependesse do seu pecado, se voltasse para Deus, porque Deus é misericordioso e rico em perdoar. E aí o profeta Isaías continua: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos, mais elevados do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que vai acontecer amanhã? Alguém sabe? Não. Quem sabe a respeito da própria vida? Todos os seus caminhos? Com certeza. Quem é que tem todas as respostas? Não é verdade? Quem somos nós? Nada, ninguém. Eu lembro de alguns textos bíblicos. O profeta Isaías diz no capítulo 40, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele tomou conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na sua vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Quem foi o conselheiro de Deus? Ninguém. Por quê? Porque os caminhos de Deus são muito mais elevados, superiores, diferentes dos nossos. Paulo escreve em Romanos 11, bem conhecido: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque para ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, ninguém orientou a Deus, aconselhou a Deus, ninguém dirigiu palavras a Deus para instruir, para orientar, de maneira nenhuma. Nós somos limitados, nós somos pequenos, os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos caminhos. Como disse Eliú a Jó e a seus amigos, capítulo 36, eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe pode dizer, praticaste a injustiça? Deus é Deus soberano sobre todas as coisas. E os nossos caminhos são tão pequenos, tão ínfimos, tão insignificantes,
perto dos judeus, e Gideão achava que ele tinha razão em reclamar com Deus, em achar que Deus era a culpa de todo o mal que vinha acontecendo, mas na verdade ele não estava compreendendo quais eram os caminhos de Deus para a vida dele. O nosso conhecimento é tão pequeno e Deus soberano e superior sobre todas as coisas. Em quarto lugar, como Deus responde a Gideão a respeito da pergunta inicial dele, se o Senhor é conosco, por que nos sobrevêm todas essas coisas? Em quarto lugar, a nossa fraqueza é a oportunidade de Deus. A nossa fraqueza é a oportunidade de Deus. Veja o verso 12, como Deus diz a Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. E veja como Gideão responde ao chamado de Deus no verso 15. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Eu não sei se Gideão estava com medo, se ele era covarde, se ele era tímido, ou se ele estava acomodado. Ó, Senhor, está tudo bem comigo, mas eu não consigo entender como ele não compreendeu o chamado de Deus. Deus diz: o Senhor é contigo, homem valente, vai nessa tua força, livra Israel. Ele diz: ah, Senhor, eu não. Eu sou o menorzinho da menor família, mais pobre, mais insignificante, eu não sirvo. Na verdade, a resposta do chamado de Deus de homem valente, Gideão mostra toda a sua incapacidade, toda a sua pequenez, mostra e reconhece como alguém fraco. E aqui é exatamente a oportunidade de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, porque Deus age na nossa incapacidade. Aquele que confia na sua força e na sua capacidade nunca dependerá da graça de Deus, e nem dará glória ao Senhor quando receber a vitória. Ele vai confiar que a vitória veio de suas mãos, do seu poder e da sua habilidade. Então, quando Gideão diz: eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou incapaz, eu não vou realizar esta obra tão grande que o Senhor está me mandando fazer, é exatamente nessa hora que Deus está pronto para agir na vida daquele que é incapaz. Lembra de Davi, quando vai lutar com o gigante Golias? Primeiro exorta o exército, seus irmãos, depois do exército, o próprio rei Saul, ele exorta, e quando ele se apresenta de frente ao gigante Golias, ele diz: você vem contra mim com espada, com lança, com treinamento de guerra, com armas militares, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não tinha a força de Golias, ele não tinha a habilidade militar de Golias, ele não tinha o treinamento de guerra de Golias, ele não tinha a altura, o poder, os armamentos, ele não tinha nada perto de Golias. Ele tinha uma funda e 5 pedras, mas ele tinha algo que era muito mais importante do que qualquer coisa que alguém poderia ter: ele tinha confiança em Deus. Ele sabia que Deus o usaria na sua pequenez, na sua fraqueza, na sua insignificância, para que a obra fosse de Deus, a vitória fosse de Deus e não dos homens. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Talvez Gideão estivesse pensando algo sobre isso, se ele tivesse lido essa palavra. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie da presença de Deus. Gideão perguntou: Senhor, por que nos sobreveio todas estas coisas se o Senhor é conosco? E Deus disse para Gideão: por causa da sua fraqueza, eu vou usar você para dizer quem é o Deus poderoso, soberano, majestoso e vitorioso sobre toda a terra. Paulo ainda diz em 2 Coríntios capítulo 12: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza.
De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Gideão não havia compreendido que Deus é o maior e o mais poderoso, o soberano e o majestoso sobre toda a terra. Ele não precisava fazer nada. Ele precisava só depender de Deus. Ele precisava entregar a sua vontade para Deus e saber que Deus o usaria. Deus escolhe Gideão, o menor da menor família, o mais fraco da família mais pobre. Mas era esse que Deus queria usar para que a glória fosse de Deus, para que o poder fosse de Deus. A nossa fraqueza é exatamente a oportunidade de Deus. E por último, Deus responde a Gideão a sua pergunta: se o Senhor é conosco, por que nos sobrevêm todas essas coisas? Nunca estamos sozinhos, mesmo nas maiores tragédias. Nunca estamos sozinhos, mesmo nas maiores tragédias. Verso 7, final do verso 6 diz, né, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. O verso 7 a 10 nós lemos que os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, e o Senhor enviou um profeta, e o profeta exortou o povo, o profeta animou o povo, o profeta lembrou o que Deus fez no passado. Então Deus ouviu a aflição do seu povo e atendeu o clamor do seu povo. Ele havia feito isso no Egito, é isso que este profeta está dizendo. Lá em Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8, nós lemos: disse ainda o Senhor a Moisés: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. Ou seja, Deus ouviu o clamor do seu povo. Nós nunca estamos sozinhos. Absolutamente nunca estamos sozinhos. Deus disse isso para Josué, no texto que nós lemos no começo do culto. Assim como fui com Moisés, eu serei com você, todos os dias da sua vida. Seja obediente, cumpra a palavra que eu determinei ao meu servo Moisés, e eu vou estar com você todos os dias. Que promessa maravilhosa! Nós nunca estamos sozinhos, Deus está conosco. Mas a queixa de Gideão era exatamente o contrário. Ele estava dizendo, verso 16, olha o que ele diz no verso 14 para frente. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força, livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Então ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu sou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Ou seja, ele tinha agora a confiança e a certeza de que Deus estava presente na sua vida. Ele achava que Deus era o Deus do passado, Deus lá do Egito, mas Deus estava dizendo: não, eu sou o Deus presente. Nota que interessante, Deus chama Gideão no verso 14, olha como Deus chama Gideão no verso 14, ele diz assim: vai nesta tua força e livre Israel das mãos dos midianitas, porventura não te mandei eu? O chamado de Deus: Gideão, levanta, para de reclamar, eu estou te escolhendo, vai lá nessa tua força e livra Israel. O verso 15 ele reclama: ah, Senhor, eu não. Então, diante do chamado de Gideão, ele não fica tão animado. Sabe por que ele não fica tão animado? Porque o chamado de Deus, num primeiro momento, é: vai nessa tua força e livra Israel. Mas, Senhor, que força, que habilidade, que poder que eu tenho. Então, no verso 16, Deus fecha esse chamado e diz para Gideão assim, verso 16: tornou o Senhor: já que eu sou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Gideão não ficou tão confortável diante do chamado de Deus, mas ele ficou totalmente à vontade quando Deus disse para ele: eu estarei com você. Compreende isso? A bênção
não é a promessa de livramento. A bênção é a presença de Deus conosco. Esta é a bênção do Senhor para nós. Quando Deus disse para Gideão, vai na tua força e livre Israel, ele diz, não vou não. Eu não. Mas quando Deus diz, eu vou estar com você, pode ir, ele diz, agora eu posso ir. Se o Senhor vai estar comigo, eu vou. A bênção é a presença de Deus conosco. É a mesma promessa de Jesus, quando ele está subindo aos céus. E ele diz aos seus discípulos, e a mesma mensagem para nós, eis que eu estou convosco todos os dias até o fim. É a palavra do autor aos Hebreus, citando o texto do Antigo Testamento, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo conosco? Se o Senhor é comigo, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Essa foi a pergunta de Gideão. E Deus respondeu a Gideão da seguinte forma: eu puno o pecado por causa da minha justiça, mas amo o pecador por causa da minha graça. A história ainda não chegou ao seu apogeu. Eu ainda estou escrevendo mais um capítulo da minha soberana vontade. Meus caminhos são diferentes dos seus. Vocês querem conforto, bem-estar, saúde, prosperidade, paz, harmonia, felicidade, tranquilidade. E eu quero que vocês sejam crentes melhores. Entenda que você nunca está sozinho. Eu estou ao seu lado a todo momento, mesmo e principalmente nos momentos mais difíceis e nas maiores tragédias. Foi assim que Deus respondeu a Gideão ao seu questionamento: se o Senhor é comigo, por que tudo isso está acontecendo? Talvez seja alguma das perguntas dos ouvintes, daqueles que estão presentes. Eu espero que Deus possa trabalhar no nosso coração, no sentido de não apenas entendermos, mas estarmos consolados, confortados pela experiência que Gideão teve com Deus, de saber que Deus estava presente com ele, pronto para trazer livramento, não pela sua força e habilidade, mas pela capacidade e instrumentalidade de um Deus poderoso, que sempre age a favor dos seus planos eternos, para benefício daqueles que são seus filhos amados. Que assim Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos cantar o hino 146, hino de número 146, expressando a nossa confiança que temos neste Deus poderoso. Não é apenas o Deus de Moisés, lá do Egito, que libertou o povo do Egito. Não é apenas o Deus de Gideão, que libertou Israel das mãos dos midianitas, mas continua sendo o nosso Deus, que continua agindo com poder, com graça, sobre a vida daqueles que com fidelidade se rendem a este Deus soberano. Vamos nos colocar em pé, segurança do crente, hino 146. Quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei. Meu para sempre, tu és agora, nunca assim, nunca
nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda que indigno foste escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Amém. Vamos orar e receber a bênção. Obrigado, Deus, por esta promessa tão maravilhosa, de que o Senhor nunca nos abandona, o Senhor nunca nos deixa, nunca nos desampara, mas está conosco sempre. E o mesmo Deus soberano e poderoso do passado continua sendo o mesmo Deus presente hoje nas nossas vidas. Livra-nos, ó Pai, primeiro de nós mesmos, dos nossos pecados, para que não venhamos, quem sabe, a sofrer por causa dos nossos erros e pecados. Tem misericórdia, trata-nos com graça. E quero pedir, Pai, que o Senhor nos dê a oportunidade de viver em santidade e de sermos maravilhosamente alcançados pelos Teus braços poderosos. Por favor, Deus, precisamos muito do Senhor. Ser presente nas nossas vidas. Dá uma semana abençoada para todos nós. Primeiro, ó Deus, nos lembrando que somos Teus filhos amados e devemos viver em obediência, servindo ao Senhor de todo o nosso coração, com alegria. E também, Deus, nos ajudando nas nossas necessidades, socorrendo-nos em tudo que precisamos, seja presente nas nossas vidas, Deus. É a nossa oração, gratos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, hoje e sempre. Amém, irmãos. Amém.